Imagina só, perder mais de R$ 23.000 em multa e ainda correr o risco de ter a sua empresa lacrada ou interditada. Simplesmente porque algumas pessoas não sabem qual tipo de licença ter ou ainda tem a licença e não cuida das medidas de segurança que estão instaladas na sua edificação. Muitas pessoas pensam: "Ah, Carol, isso não acontece. Eu posso trabalhar que está tudo certo", mas na verdade tem muita empresa trabalhando irregular e nem faz ideia. No episódio de hoje, eu vou explicar de um jeito direto qual é a licença certa para cada negócio e qual é a diferença entre AVCB, CLCB e como é que você pode evitar erros que podem fazer a sua empresa fechar. De uma forma muito simples, CLCB e AVCB são licenças necessárias para sua empresa funcionar. E elas comprovam que as medidas de segurança estão adequadas. O CLCB é uma licença para empresas de baixo risco. É uma licença muito mais simples, rápida e, normalmente, ela nem precisa de vistoria presencial. Já o AVCB, ela é aplicada para empresas ou edificações que têm médio ou alto risco. E nesse caso, a vistoria é obrigatória e o projeto precisa seguir uma série de normas específicas. Para a gente deixar isso mais fácil ainda, CLCB é como você ter habilitação ou permissão para dirigir uma moto, enquanto o AVCB é como você ser habilitado para dirigir aquelas carretas super grandonas. De forma simples, você tem habilitação, mas não dá para sair por aí dirigindo uma coisa que você não sabe. No dia a dia, a diferença das licenças fica muito mais clara. Se você tem uma loja pequena, um salão de beleza, um consultório, um escritório, e se você ainda não tem nenhum tipo de risco especial, como por exemplo gás, você vai precisar de um CLCB. Agora, se a gente está falando de indústrias, de depósitos grandes, de shoppings, escolas, condomínios residenciais ou comerciais, ou empresas e edificações maiores que 750 metros, aí sim é a VCB. Ah, e não é só pelo tamanho, é pela complexidade da atividade que você vai exercer lá dentro. Sem a licença certa, você corre o risco de ter multas de mais de R$ 15.000, R$ 20.000, dependendo da gravidade, e além disso, dependendo do tipo de cliente que você atende, o seu contrato pode ser cancelado. Empresas ainda que têm um risco mais severo, seguradoras e fornecedores como multinacionais só contratam empresas que possuem licença do Corpo de Bombeiros válida. No processo de regularização, três erros são muito comuns e que eu os vejo com frequência. O primeiro deles é documentação vencida. A sua licença tem um prazo de validade, mas as manutenções para manter essa licença em dia, elas vencem com menor frequência e as pessoas esquecem disso. A segunda é ter um projeto técnico que não é compatível com a sua edificação. Você fez um projeto lá atrás, a sua edificação passou por mudanças e você não atualizou a documentação. Então, o seu projeto está fora das normas do Corpo de Bombeiros. E, por último, e não menos importante, são os equipamentos. A grande maioria das pessoas usa equipamentos inadequados, deixam os extintores vencidos, as sinalizações das rotas de fuga se perderem ao longo do tempo, mudam o layout e não atualizam as sinalizações, e são coisas geralmente tão baratas e que geram um transtorno muito grande. Coisas simples ajudam a gente a resolver problemas. Aqui na Galvão, nós tivemos um caso de um cliente que passou por dois engenheiros, duas empresas distintas e nada de ter a sua licença e nada de conseguir regularizar a edificação. Esse caso chegou para a gente. Nós fizemos um diagnóstico e propusemos uma solução simples, que as outras empresas pediram para trocar grande parte do sistema. E a gente entendeu que não precisaria fazer essa troca. A solução foi simples, nós recalculamos o projeto do cliente, ajudamos ele a economizar um baita do investimento e esse cliente teve a sua licença liberada em tempo recorde. Mas nem sempre ter a VCB significa que está tudo certo. Nós tivemos outro cliente que ele tinha a sua licença,
Mas a licença foi emitida e a empresa passou por várias modificações. E isso não foi levado a sério, não foi levado em consideração. A empresa teve alteração de layout, mudou a atividade, trocou vários ambientes internos, e aí o que aconteceu? Passou por uma fiscalização. Ao passar por essa fiscalização, mesmo com a licença válida, o Corpo de Bombeiros identificou várias medidas de segurança incompatíveis com o que se fazia naquela edificação. E sabe qual foi o resultado? Multa de R$ 23.000. Esse cliente chegou para a gente nervoso e sem saber o que fazer. Com pouco tempo, a gente conseguiu adequar as medidas, atualizar o projeto, resolver esse problema de forma eficiente e devolver a tranquilidade para aquela empresa sem que eles fossem interditados ou tivessem prejuízos com outros contratos. Ter a sua licença em dia não é só cumprir a legislação. É proteger o seu negócio, proteger os seus colaboradores, proteger os contratos que você trabalha para ter e, no fim, regularizar é muito mais barato do que pagar pelo erro. Se você não sabe por onde começar, fala com um especialista. Aqui na Galvão, a gente pode te ajudar a evitar multas, dores de cabeças. E o link para falar comigo está aqui na descrição.